criar uma situação bem complicada, né? A criança começa a falar, pá, o pai já completa. Então, na escola, que ele sabe que ele não tem o recurso da mãe, ele vai ficar muito mais ansioso. E procurar ajuda, não ter problema mesmo, até para escutar. É algum problema mais sério, ele está com alguma coisa que precisa de um terapeuta ou precisa de uma fono para trabalhar. Essa coisa da ajuda, hoje em dia tem tantos especialistas que podem nos ajudar, né? E tentar outra coisa, a gagueira às vezes acontece muito em situações de ansiedade, de medo, de angústia. Então, contar a história. A história sempre ajuda com os nossos problemas, né? Principalmente os pequenininhos. A Nina, como brincar com meu filho de 2 aninhos? Ela diz que trabalha o dia inteiro e só chega às 6 horas da noite. Uhum. Tá. Olha, quando chegar, tentar fazer brincadeiras mesmo. Essa idade, a criança gosta muito do toque, né? Beijar, abraçar, rola com ele, brinca com o jogo, tenta escutar o que ele quer te trazer, não direcionar tanto. Ai, como que foi a escola, o que você aprendeu? A criança não é muito dessa coisa direta de questionar, mas de repente ele começa a trazer, como foi hoje, você brincou com o amiguinho, traz coisas mais concretas do que uma pergunta geral. O que você aprendeu hoje, o que teve de novo? Às vezes a criança não fala nada da escola, porque ela fala o que teve de novo, e novidade para ele é aparecer um amigo novo, um brinquedo novo. Se ele fez as mesmas coisas, ele acha que aquilo não é novidade, não vale a pena ser compartilhado, né? E assistir de repente um filminho que ele gosta, fazer alguma coisa, nem que eu fique meia hora, 40 minutos, mas que eu fique inteira para ele. Não adianta falar, ai, desde que eu cheguei eu estou fazendo as coisas dele. Eu estou com ele, mas estou no computador respondendo meus e-mails. Estou com ele, mas estou querendo ver minha novela, ele está do lado fazendo. Isso não é estar junto, né? Estar junto é aqueles minutos que são 40 minutos que eu pego toda noite, mas com qualidade. Eu vou dar junto a comida para ele. Quando eu estou dando a comida, a janta, eu estou contando uma história, eu estou brincando. Lá no cadeirão tem as bolinhas, eu estou contando com ele. Ou eu estou cantando uma musiquinha, que de repente ele vê que aquela musiquinha que eu estou cantando, a professora da escola já cantou, então ele vai trazer esse dado. Aproximar da criança, mas quando está junto, é para estar junto inteira, está no momento presente. Não adianta falar que estava com ele o tempo inteiro até a hora dele dormir, mas não estava em nenhum momento integral, com a cabeça só pensando no filho. O Marcelo diz, Paula, hoje vivemos muito estressados e quando chegamos em casa é que relaxamos. Mas também soltamos todo o nosso estresse nas pessoas, que mais amamos, né? O que fazer para não acontecer isso? É a mesma dica, quando está em casa, tem aquela uma hora que você chegue, que você compartilhe com a família, que esqueça o trânsito, esqueça o trabalho, mas realmente um olhe para o outro e pergunte como foi seu dia, o que você fez hoje, ou comente alguma coisa interessante que aconteceu no dia, não só trazer problemas, né? Então a gente chega em casa e ainda estamos carregando a bagagem de todos os problemas ou as pendências que ficaram. Estar presente por inteiro, né? Dar uma atenção, ter um tipo de lazer. Então, o que acontece? Os pais trabalham o dia inteiro, chega em casa, fica olhando do filho, aí vai fazer a pesquisa que o filho não conseguiu fazer sozinho, vai olhar se o outro jantou, vai ver o remédio, vai marcar... Sabe, tem tanta coisa para resolver e ele tem que ter um momento que é dele. Então, ele pode se permitir, às vezes, falar para o filho, olha, toda quarta-feira é o meu futebol. Então, agora, na quarta, eu não quero ser incomodado nesse horário. Ele precisa disso, porque senão ele não relaxa nunca e está sempre estressado também. Então, toda terça-feira eu vou sair com a sua mãe. Toda quinta a gente vai jogar juntos, ou vamos fazer alguma coisa. Ou sexta, todo sábado à tarde nós vamos no cinema, mas à noite eu vou fazer o meu programa. Eu também tenho direito. Então, tirar um pouco culpas e tentar aproveitar mesmo, né? Porque passa tão rápido essa fase da criançada e depois não adianta. Se eu não me aproximei na infância, não vem querer ganhar o filho na adolescência. Não tem como.
dificílimo, porque é um estranho para aquela criança. Quando ele precisava, ele nunca estava, e agora vem dar sermão? Eu não sei se você passa muito por isso, mas existem muitas famílias que não conversam entre elas. Uhum. Os pais chegam em casa, vai cada um para o seu quarto e ninguém se fala. Uhum. Muito isso. Eles falam muito. Então, às vezes, com a criança, a gente vê isso muito claramente. Então, quando tem um material lá que chama caixa de areia, a criança na caixa de areia começa a montar histórias da família. Você vê claramente como é a dinâmica familiar. Eles colocam um pai chegando, dando bronca, vai para um lado, a mãe chega, aí os filhos brigam. Então, só tem situação de conflito ali, né? Então, o que ele está passando? Quando eu peço para inventar uma história de família, a família que ele tem interna é a dele. Então, ele termina representando tudo, né? E aí você vê que é cada vez mais isso, porque chega cada um no horário, numa coisa. Acabou aquela coisa da refeição em família, é super importante. Aquele momento da refeição, vamos estar inteiro, vamos jantar todo mundo junto, é que cada um tem um horário, mas pelo menos no final de semana respeitar isso. Sabe, aquele horário da refeição, vão estar os 3, os 4, os 5, não sei o tamanho da família, mas vão estar trocando, vão estar se olhando e não usar a mesa da refeição para despejar problema, para falar, olha, eu fui na tua escola, a tua professora reclamou disso. Chama depois a criança. Mas naquele horário, até para descer bem, para digerir a comida, né? Então, é aquele momento que está todo mundo junto. Perdeu isso. Então, que tipo de estrutura familiar, de segurança que eu posso ter se eu não interajo com ninguém? Nem sei quem é cada um, né? Fica complicado. A Júlia voltou. Ela agradece por você ter respondido as perguntas dela, mas ela disse que tem outra dúvida. Que o filho dela é muito pequeno ainda. Mas quando ele estiver um pouco mais velho, entre 5 e 6 anos, quando ele for pedir dinheiro para ela, como ela deve agir? Com que idade que ele pediu? 5, 6 anos. Então, essa coisa do dinheiro é uma coisa que pode ser combinada com a criança. Até a gente vai dando essa responsabilidade para ela dar valor. Né? Não é eu quero o videogame para agora, eu quero o meu MP3 agora, eu quero tudo para já. Porque a criança não tem essa dimensão do valor, de quanto que o pai está trabalhando para ganhar aquilo, né? Então, e mesmo quando os pais podem, né? Então, tiveram algumas perguntas aí quando eu não posso dar. Mas quando eu posso dar, eu tenho que segurar um pouco. Porque essa criança tem que aprender a dar valor para isso que ela está conquistando. Se tudo é tão fácil, que prazer que eu tenho de esperar, né? Eu lembro que na minha época de infância, a gente esperava o Natal para ganhar aquele presente especial. Então, quando ganhava o presente, era uma coisa super gostosa, de aproveitar, de usar aquele presente, aquele brinquedo até acabar. Hoje em dia, a criança abre, joga fora, não quer mais, brincou 2 vezes, perdeu aquele valor. E quando eu pedir esse dinheiro, combinar com ele, sei lá, se eu vou dar 5, 10 reais por semana, mas ele vai administrar aquele dinheiro. Então, se ele quer alguma coisa que é fora da época de aniversário, de Dia das Crianças, de Natal, então vai falando, então vamos guardando o seu dinheiro, vamos ver quanto que você tem, já, se dá para comprar isso. Ele começar a perceber, porque quando a gente começa a falar para ele, tá bom, você quer a figurinha, quer fazer o tal álbum, mas é do seu dinheiro. Do meu dinheiro não, porque eu não quero tanto. Eles começam a discernir o que é importante para mim e o que não é importante. Se não é tão importante, por que eu ia fazer minha mãe gastar? Porque o dinheiro é dela? Eles ficam sem essa ideia. Então, dinheiro é como se dinheiro brotasse, né? Não teve todo um esforço para ganhar. É a mesma coisa da nota, né? Quando ele recebe a nota da prova e que foi uma coisa que ele se esforçou, a recompensa vem diferente, né? É a mesma coisa quando eu estou recompensando ou estou combinando, dando algum dinheiro. Mas ficar dando por dar, não é legal. A Camila está por aqui, ela diz assim: olá, Paula, tenho uma filha de 1 ano e meio, ela está numa fase terrível. De toda vez que é contrariada, ela bate em quem for. Não quero bater, pois acho ela muito nova e só na conversa estou vendo que está sendo muito difícil de entendê-la. O que eu faço? Olha, insiste na conversa, porque é uma fase
muito cansativa mesmo, né? Tanto assim, corporal, porque eles não param quietos, a gente tem que seguir o tempo inteiro a criança. Às vezes eu vejo a mãe passando, já me dá preguiça só de olhar elas atrás da criança. E nessa coisa da repetição, mas é pela repetição, pelo meu modelo que ela vai ver, né? Se a filha tá batendo, já sem apanhar, imagine se eu bato nela o tempo inteiro. Mas eu tenho que falar não, eu tenho que falar que fiquei triste, eu boto um pouquinho sentado e falo, agora você pensa que a mamãe ficou triste, eu não gostei que você me bateu. Então começa a mudar o tom de voz, porque a criança é muito pelo tom de voz. Se eu chegar para ela e falar assim, ai, como você é tontinha, que menina boba, falar um monte de coisas pejorativas, mas tiver com tom de voz gostoso, ela vai ficar dando risada pra gente. E se eu gritar, você é linda, mas de uma maneira mais escandalosa, ela leva um susto. Então, ela é muito pelo seu tom, de como você está trazendo. Então, ela sabe quando ela aprontou, ela sabe que não tem que bater. Então, a mãe pode fazer aquela cara de que ficou brava e que não gostou da situação. Vale a pena insistir, porque se cria o hábito, eu só vou parar quando ela bater, você não para de bater nunca, porque eles vão sempre testar o limite. Mas pela conversa, coloca sentado, fala. Fica assim, para a criança, essa coisa do tempo, elas não têm a noção do tempo que a gente tem. Então, você fica 1 minuto sem falar com ela e brava, para ela é uma eternidade. Se ela fica 1 minuto sentado, para ela é muito tempo. Então, ela vai começando a sentir e mudando o comportamento aos poucos. A Cíntia diz que tem uma filha de 5 anos e, além da escola, ela faz balé e natação. As amigas dela também fazem inglês, mas acho que ainda é cedo para ela fazer inglês também. Seria melhor esperar mais um pouco? O que você acha? Então, vai muito do interesse e da agenda da criança. Eu falo assim, olha, não dá para a criança ter agenda de executivo, porque elas têm tanta atividade que no final do dia elas estão tão cansadas que elas nem aproveitaram muito. A gente sabe que até os 7, 8 anos a criança tem uma facilidade enorme de aprender línguas, né? Ela está totalmente auditiva, é tudo com musiquinha, é tudo... Tem essa facilidade, mas não tem grandes problemas de esperar ou não esperar. Existem escolas de inglês que aí já é bem lúdico, bem só de cantar musiquinha, já vai acostumando esse ouvido da criança. Mas se percebe que a agenda dela já está muito lotada, espera um pouquinho, né? Para não forçar também. Paula, infelizmente nosso tempo acabou. Queria que você se despedisse. Eu queria agradecer todas as perguntas. Como sempre, adorei participar. Espero que tenham aproveitado. E se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta que não foi respondida, também pode entrar no meu site, olhar as novidades. Está cheio de jogos, de dicas, os livros. E pode entrar em contato comigo. paulafurtado.com.br, tem a parte do contato. E na medida do possível eu vou respondendo. Tá bom? Obrigada, boa tarde. Obrigada a você, boa tarde. Tchau.